legal, que prazer receber você na nossa fazenda, Carla Verena, essa referência em Salvador de crespos e cacheados. Gente, o Empresárias da Beleza tem sido um sucesso aqui, é Mulheres Poderosas, né? E Carla não é diferente. Carla, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, eu quero conhecer um pouco da sua história. Você que é muito viajada, já viajou vários estados do Brasil, levando o seu conhecimento. Conta aí pra gente um pouco desse sucesso que é você. Então, sou Carla Verena, sou tricologista, farmacêutica e cabeleireira. E esse sonho de trabalhar com cabelo e com imagem começou muito cedo. Porque minha mãe tinha salão de beleza, né? E eu e minha irmã, nós ficávamos na janela do salão observando as transformações que aconteciam com aquelas mulheres, né? E o legal é que a gente morava num bairro de classe média, mas que tinha as meninas que trabalhavam nos prédios, nos condomínios, e que chegavam lá para fazer as transformações, né? E também as patroas iam ser atendidas, e não tinha distinção, eram todas muito bem atendidas, e ficava legal aquela comparação da patroa com a funcionária. E o importante é que todas saíam satisfeitas. E eu e minha irmã, nós ficávamos pela janela olhando, e já com aquele gostinho, né? De querer fazer, de querer... Sabe, a gente ia se encantando com o dia a dia daquele trabalho. Mulheres que chegavam muitas vezes com a autoestima muito baixa, tristes, com cabelo feio. E o interessante é que quando a gente não está com o cabelo arrumado, geralmente a gente não quer fazer uma maquiagem, a gente não quer botar uma roupa, né? A gente não quer botar uma roupa legal. A questão do cabelo fala muito mais do que o cabelo. Eu costumo dizer que, na verdade, não é um ditado meu, mas é um ditado que eu já ouço há muito tempo, que não é só sobre cabelo. Quando a gente fala de cabelo, a gente fala de muita coisa. A gente fala de um passado, a gente fala de história, né? Porque a gente entende que desde a África, né? Lá na África, tem a história do cabelo. Por que as mulheres usavam o cabelo como usavam? Cada tribo tinha uma forma de usar o cabelo de um jeito diferente, né? As meninas que eram ainda mocinhas, elas usavam o cabelo de uma forma, depois que elas começavam a namorar. Em algumas tribos, elas eram reconhecidas pela forma que elas passavam a usar o cabelo. Quando elas casavam, do mesmo jeito, mudavam a forma do cabelo, e quando ficavam viúvas também mudavam o cabelo. Então, e hoje a gente vê ainda a representação do cabelo no estilo militar. Ainda tem o corte militar hoje, que a gente olha e diz corte militar, corte de militar. Então o cabelo, ele fala muito mais do que o que a gente pode imaginar. Eu acredito nisso. E eu lembro do meu primeiro momento de impacto de autoestima, que eu nem sabia que era autoestima, mas eu sofria muito bullying no colégio, porque na minha casa minha mãe colocava alisamento num cabelo meu que é 4C, só que ela não sabia ler, então deixava 24 horas, já sabe, Ai, né? meu Deus. Às vezes eu dormia com alisamento na cabeça, então já imagine o que aconteceu. Imagino sim. Então, aí eu era apelidada de Joãozinho, porque o cabelo caía todo. E na escola, meus irmãos tinham o cabelo que a gente na época falava que era bom, né? O cabelo bom, mas que era um cabelo mais enrolado, mais cacheado, não era como o meu. Então era comparação em casa, comparação no colégio, comparação entre as pessoas, porque toda vez que alguém ia falar dos filhos de Joselita e de Tião, falava de mim. Ah, mas e essa menina? Por que o cabelo dela é assim? Por que o tom de pele dela é assim? Então já existia essa rejeição. Então, quando eu encontrei as tranças com a vizinha pela primeira vez, que eu coloquei o meu cabelo, com aqueles cabelos que eu demorei 1 ano para juntar, meu Deus, a emoção foi tão grande porque eu consegui ser visualizada. Entendi. As pessoas me notavam o meu sorriso, olhavam e via que eu existia. Olha só o impacto dessa autoestima. Nossa, autoestima. Então, faz total sentido do que você está dizendo. Falando em cabelos, né, principalmente crespos e cacheados, muita gente acha que é uma moda. O que é que você acha? Não é moda. Primeira coisa, muita gente acha, porque na realidade, essa aceitação, esse boom, né, da aceitação, é novo. Na realidade ainda é novo. A gente não tinha uma representatividade real de cabelos naturais. No que é que a gente mais se inspira? Como foi que a gente cresceu? Eu, por exemplo, queria ser Paquita, mas não tinha como ser Paquita da Xuxa. Não tinha como ser a rainha do milho. Não tinha como ser, exatamente. Vamos mais próximos. Não tinha nem como ser a rainha do milho. Hoje, minha filha já foi rainha do amendoim, rainha da pamonha. Nunca foi a do milho, mas já foi rainha de outras coisas. Naquela época não tinha rainha de amendoim nem pamonha para disfarçar. Era a rainha do milho. E quem eram escolhidas para serem
As rainhas do milho. Meninas brancas, com os olhos verdes isso. e loiras. E loiras, né? Era um negócio que já era taxado ali. Por mais que a gente sonhasse um dia ser rainha de alguma coisa, era muito complicado, porque não ia acontecer. Hoje a gente olha, a gente vê a representatividade em todos os lugares que a gente, como eu tô falando, hoje existe rainha da pamonha, hoje existe a rainha do amendoim para as crianças que, sabe? Ainda que não seja rainha do milho, e hoje eu já vejo escolas também que não colocam a menina loirinha do cabelo loirinho e do olho azul para ser rainha. Já vi meninas negras sendo rainha do milho. Mas tudo isso, para que tudo isso viesse a acontecer, teve uma briga muito grande lá atrás. É muita história, muitas camadas sendo... Muita gente sofreu lá atrás para que hoje a gente tivesse esse espaço, né? O nosso espaço do cabelo natural. Hoje a gente vê jornalistas, repórteres, atrizes, comerciais com negros. Antigamente a gente não via. Comercial da Estrela, meu Deus, com a bonequinha, não sei o que, você não via negros. Comercial de margarina, comercial do que fosse. Você não via negro. Na televisão você só viu negro com cabelo crespo. Quando passa reprise de novela, a gente ainda consegue enxergar. Ou novela de escravidão. Ou novela de escravidão. Aí tinha bastante. Ou as novelas que eram feitas no Leblon, no Alto Leblon, ou em Ipanema, ou naqueles bairros mais... E aí tinha uma cena de assalto. Tinha o negro, ou então sempre a empregada doméstica disposta a trabalhar o tempo todo. E o interessante é que nessas novelas, elas não, parece que não tinha vida, não. Não, ela para de noite. Exatamente. Era de noite. O tempo todo ali fazendo o papel de servir o tempo todo. E como eram representadas essas mulheres? Com os cabelos crespos. E muitas alisavam esse cabelo. Por quê? Porque precisavam se enquadrar num padrão que a sociedade buscava. Perfeito. Porque se você não tivesse o cabelo alisado, você não fazia parte da sociedade. A pergunta era assim, vai fazer entrevista de trabalho com esse cabelo? Não vai arrumar, não? Não vai dar um negócio nesse cabelo, não, hein? Vai tirar foto com esse cabelo desse jeito, com o cabelo bagunçado? Então, é por isso que a gente fala que não é só sobre cabelo. A gente consegue ver filmes mais antigos com mulheres americanas que usavam perucas, porque elas não eram aceitas com o cabelo dela natural. E essa cultura foi crescendo, foi se enraizando. E aí gerou. Você, como você falou, já teve o cabelo por muito tempo alisado. Minha mãe queimava minha cabeça toda com soda cáustica. Um alisante chamado Kelisa, que tinha soda. Imagine só. Você já pensou igual a você, quer dizer, ela passava aquele produto, ela tinha salão, mas era o que servia para o meu cabelo. Eu ficava uma negra índia, mas o cabelo caía todo. Mas eu precisava ser aceita na escola, eu precisava ser aceita naquele bairro de classe média que eu morava. E eu ficava imaginando também o pensamento dos pais, o sofrimento deles ao verem os filhos serem excluídos por conta do cabelo. Então era uma tentativa de salvação mesmo ali. E eu digo a você, Ana, que as pessoas elas eram mais conformadas antigamente. Tudo era assim, aconteceu isso, tipo, fui discriminado, fui xingado. Gente, tinha uma música, Nega do Cabelo Duro, eu já ouvi essa música muito. Só que eu era uma menina que eu era retada, eu batia nos meninos. Não cantasse essa música pra mim, porque era a forma que eu tinha de me defender. E eu falo isso de todo o meu coração, eu nunca aceitei essa separação. Eu nunca achei que eu era diferente ou inferior. As minhas amigas que moravam nos prédios, ou que tinham cabelos lisos, ou que conheceram a Disney com 13, 14 anos. Porque antigamente o presente era esse, vai ficando mocinha a Disney. A Disney. Aquilo estava muito longe de mim. Eu não tinha nenhuma Barbie, eu esperava as meninas trocarem de brinquedos no fim do ano, deixarem os brinquedos de fora, né? Ou jogar fora ou doar para alguém, e aí eu tinha Barbie, mas a gente não tinha. Imagine ter um produto específico para tratar o meu tipo de cabelo. Ninguém ligava, ninguém se importava com isso. Achava que até as pessoas não teriam como... Não teriam. A indústria achava, não tem cliente, não é rentável. Não compram, eles não compram. Não vão comprar. Uma coisa que é muito interessante, né? O cabelo crespo e cacheado, ele não é uma moda, ele é uma libertação da escravidão moderna. Exato. É um movimento de coração para todas as rainhas que estavam escondidas e que acenderam. Exato. E é aí que eu digo a você, levando para o lado, né, da pergunta que você me fez, o que é que acontece? Com essas representatividades, Thaís Araújo usava sempre o cabelo alisado. Alisado. E aí, com o boom da transformação, da transição, essa revolução toda, esse movimento, hoje ela usa o cabelo dela natural com aplique, ou sem aplique, ou com trança. Ela recebeu aquela atriz americana. A Viola, né? Sim, a Viola Davis. E ela recebeu ela de trança, maravilhosa. Foi linda. Incrível, representatividade. Exato. Duas potências mundiais. Exato. Recebeu também Oprah Winfrey e foi de trança. Então, assim, para você entender que quando aquela mulher sai daquele lado de usar um cabelo alisado a vida toda, já que ela é representatividade para
para as meninas negras. E ela começa a assumir o cabelo dela natural, ela encoraja as outras também a assumirem. Ela influencia. Mesmo na época que não existiam influenciadores, essas mulheres já sabiam influenciar. Com certeza. Então, o que é que aconteceu? Começou a mudar. Começou a surgir aquela representatividade. E as pessoas começaram a seguir de forma real, enfrentando e botando a cara para jogo. A cara para bater. A cara para bater. Enfrentando até familiares que não a apoiavam. Enfrentando, e segundo estudos, aqueles realmente que não aceitam são aqueles mais antigos. As meninas fazem a transição, mas as mães, muitas que são mais antigas, elas não aceitam porque elas vieram de um lugar de dor. Uhum. Como elas sentiam dor naquela época, 30, 40 anos atrás, quando elas tinham o cabelo natural e eram praticamente obrigadas a fazer um alisamento ou mudar o estilo do cabelo, elas não querem que a filha dela passe pelo que ela passou. Só que o que ela não entende é que hoje é outro mundo, hoje é outra realidade. Outra realidade. Inclusive, realidade essa que os produtos Anatellis resolvem, porque quando a gente vai fazer qualquer formulação dos produtos, o que eu mais prezo é o desembaraço. É moliência dos fios, porque eu sei o que é a sua mãe colocar você entre as pernas, travar o seu pescoço com o joelho e começar a pentear o seu cabelo. Eu tenho um couro extremamente sensível, a ponto de até a forma de lavagem do meu cabelo, se a pessoa não tiver delicadeza, dói, porque meu couro é extremamente sensível. Agora imagine essa criança ali com as pernas, nas pernas da mãe, um momento que poderia ser de carinho, você penteando o cabelo sem produto adequado, então o cabelo poroso, sem pente adequado, porque hoje a gente tem milhares de tipos de pente. Naquela época não existia pente adequado para o cabelo. E naquele puxa-puxa ali, e no final era um penteado que nem você ficava feliz. Não ficava. Como amar o cabelo depois de uma situação como essa? Não, isso cria um trauma na realidade. Muitas crianças, muitos adultos hoje são traumatizados por conta desse sofrimento. Quantos hoje realmente dizem assim, eu não consigo. Carla, chega lá no salão, eu não consigo me imaginar com cabelo natural. Eu acredito. Não combina comigo. Eu acho bonito em fulano, em ciclano, em Bertrano, mas em mim, eu não acho bonito. Carla, hoje em média, quantas mulheres nessa sua trajetória você já atendeu? Nos meus últimos cálculos, eu atendi em média muito mais que 10 mil mulheres. E você, hoje, você tem uma base? Eu acredito que eu estou mais ou menos nessa base. Nessa base, nós temos já 20 anos. Eu também, 20 anos. De profissão, sendo que, na realidade, a gente já atendia quando era criança, né? Então já tem mais um tempinho aí, mas que a gente consegue calcular mais ou menos. Eu calculei assim, durante 10 para 12 anos eu atendi todos os dias, eu vivia para o trabalho, né? Exato. Eu só era atendimento. Então, eu lembro de uma época que eu atendi 23 pessoas em 24 horas, que foi uma época de final de ano, e foi ali que eu decidi que eu precisava delegar e ter colaboradores, porque eu fiquei exausta. Porque depois, quando a gente é eu presa, e principalmente um eu presa na parte estratégica é uma coisa, um eu presa na parte de serviço é outra história, porque você tem um cansaço da mente e do corpo, e às vezes até da alma mesmo, porque a gente, quando a pessoa dá a ela a confiança de tocar na cabeça dela, a gente está tocando num campo energético da pessoa, né? Então, eu ficava exausta muitas vezes, porque eu ainda enrolava o cabelo, eu mesmo fazia um enroladinho, pegava aquela fibra lisa, enrolava manualmente. Então, durante alguns anos eu não dormia, porque eu passava a noite enrolando. Então, eu dormia período de 2, 3 horas no máximo, e durante o dia fazia a aplicação do cabelo. Imagina. E quantas pessoas do outro lado estão vivendo esse momento de eu presa na parte de serviço? Minha filha, eu vou orar por você, porque eu sei exatamente a dor que você passa. Você não tem alegria para curtir as festas. Não tem. Você não tem alegria para comemorar o final do dia, porque só tem cansaço. Fim de ano. Aí a galera, com certeza a Black Friday foi feita pra gente. Por quê? Tem que esperar um mês para essa mulher gastar o dinheiro, porque o dinheiro até veio, mas não tem força. Com certeza. Então, o que acontece? É exatamente isso aí que você está falando. A gente perde aniversários, casamentos, a gente não consegue mais chegar nesses eventos especiais de família, de amigos. Quando a gente chega sempre atrasada. E cansada. E bagunçada, porque não dá tempo de se arrumar, a gente cata tudo e sai correndo, se a gente quiser participar. Então, você acaba não tendo tempo pro seu filho,
Você acaba não tendo tempo para viver a sua vida, seu casamento, Sim. de viver sua família mesmo, sua mãe, seus irmãos. Então você acaba que vai saindo daquele mundo. E quem olha de fora sempre diz, está cheia de dinheiro. Isso. Meu Deus, ela trabalha tanto que esse dinheiro está todo guardado, não é possível. Sem saber eles que é que está o problema, né? Que eu já ouvi um ditado que quem muito trabalha não ganha dinheiro. E com certeza. E eu acredito, não tem tempo para prosperar. Não tem tempo para prosperar, não tem. Então, assim, isso é muito sério e é algo que a gente precisa mudar. A mulher que trabalha no ramo de salão de beleza em geral. Quando eu falo em salão de beleza, eu falo em tudo. Maquiagem, unha, corpo, em tudo. Elas não se aposentam, você pode observar. A maioria delas estão velhas, velhinhas, idosas, continuam trabalhando. Ou então continuam trabalhando. Diminuem a quantidade de atendimento, mas elas continuam trabalhando. Por quê? Porque elas nunca conseguem fazer realmente um pé de meia, fazer, sabe, um futuro. E o dinheiro entra da mesma forma que entra, sai. Tem culpa familiar também, então Exatamente. muitas crenças. Uma coisa, eu vejo que eu consegui romper uma barreira muito grande. Primeiro, sendo uma mulher preta, e segundo, me tornando a primeira milionária da família, e na sua conversa que eu consigo descobrir o terceiro, na área da beleza, o que não é comum. Muitas mulheres são eu presa, vivem ali naquela parte do serviço, não tem visão estratégica do negócio, minimamente uma visão de marketing e não tem expansão de escala. O que é que eu convido você? Olha o modelo de negócio que você tem hoje e monta a sua estrutura baseado em escalar e não escalonar, que é até o que a gente estava conversando mais cedo. Quando eu estava olhando a sua visão de negócio, eu estava olhando na escala, sem escalonar. Porque qual a diferença? Escalonar é você ter que investir em infraestrutura mesmo, em construção do seu negócio, em reforma, em espaço, para você poder escalonar. Escalar é um ajuste de estratégia, faz com que você fature o triplo sem mudar a sua estrutura. Então é importante que você olhe, tenha a visão do seu negócio olhando a escala e não o escalonar. Porque se depender só da sua mão de obra, para você ter uma fonte de renda, minha filha, quando você cair doente, acabou para você. Acabou. Com certeza você cai doente, você não tem dinheiro guardado. E se você tiver qualquer reserva, você vai gastar. Vai gastar toda. Você vai ficar doente. Como é que vai pagar as contas? Como é que vai comprar medicamento? Como é que vai comprar comida para dentro de casa? E lembrando que a maioria das mulheres que trabalham com beleza são mães solo. Muitas. São mães solo. E que tem que se dedicar 100% ao trabalho e já deixa o filho de lado, né? E ela tem que gerar aquele dinheiro que ela precisa pagar a escola, ela precisa ter o médico para o filho, ela precisa ter alimentação para a criança. Então, assim, já é um outro desafio das mulheres que são empreendedoras na área de beleza. Você pode fazer uma pesquisa que você vai ver que elas geralmente são sozinhas, lutam sozinhas. E o dinheiro que muitas vezes, o dinheiro que elas conseguem, elas acabam direcionando para o pagamento de fornecedores. Porque elas não conseguem entender qual é o produto certo que deve usar, e aí ela faz compra um monte de produto, compra um monte de coisa. Não tem break-even justamente do estoque. O que é break-even? Você vai olhar dentro do seu estoque quanto tempo o seu produto fica na prateleira. Isso que você tem que ter, para quando você fazer uma recompra, você não fazer uma recompra deixando o dinheiro ali dentro do estoque guardado, porque se você faz uma compra errada no seu estoque, você está com o dinheiro paralisado, imobilizado. E você tem que ter essa atenção, né, Carla? Voltar realmente para aquilo que mais vende, aquilo que tem mais saída, que está te trazendo lucro. Então, são várias questões que a gente, no dia a dia, como profissional, a gente não tem condições nem de perceber. Muitas começam a não ter conhecimento, porque antigamente era só saber fazer sobre cabelo, era só saber fazer cabelo e estava tudo numa boa. Eu conheço muitos profissionais que montavam um espaço pequeno, sem muito recurso e que ganhava dinheiro realmente. Sim. Hoje você tem que saber fazer cabelo, você tem que entender de gestão, você tem que entender de marketing, você tem que entender de tudo e você tem que divulgar, você tem que falar, você tem que ensinar como usar o produto. Então, tudo mudou, a tecnologia avançou, a indústria cosmética avançou e o profissional cabeleireiro, o profissional da área de beleza em geral, muitos estão lá atrás, com aquela mente ainda de que é só fazer cabelo, é só aplicar produto, e com isso aí muitos têm até desistido realmente da profissão. Tem se frustrado e ficado no meio do caminho. Ou então tem dito, pô, vou ter que fechar meu negócio porque não está dando dinheiro. Sendo que na realidade o Brasil é um dos países que mais fatura em beleza. Estética e em cosméticos, né? A área da beleza não para de crescer. Mas por que você não tem crescido estando na área da beleza? Eu acho que o que
você precisa realmente de estratégias inovadoras, porque o mercado está inovador, e direcionamento assertivo, né, Carla? Exatamente, você entender. Porque o que é legal é você saber que aquela outra pessoa já passou por aquele caminho. Ela já errou naquele caminho. E hoje ela sabe o caminho certo. E ela vai... encurtar o caminho. Exato, vai encurtar, vai minimizar erros, né? Isso é muito importante, porque a gente perde muito tempo com esses erros, com essas bobagens que a gente vai encontrando, essas pedras. Na verdade, ninguém cai numa pedra grande. Ninguém tropeça numa pedra grande. A gente tropeça nas pedras pequenas. E aí, é uma bobagemzinha aqui, é uma perca de R$100 ali, 200 aqui, é um investimento feito errado ali. As fugas, exatamente. E quando ela vê, chegou ao fim do mês, fechou no vermelho, não teve como pagar as contas direito, ainda continua devendo, aí vai para o empréstimo, os empréstimos loucos, né? Dinheiro juros altos, dinheiro na mão de agiota, e é aquela confusão financeira total. Que pode ser evitada desde quando você passa a ter um conhecimento. Exatamente. E que pode fazer você tentar contra a sua própria vida, que é o último estágio. Com certeza. Né? Como a gente vê muitos casos. Carla, você, na trajetória que eu vejo você, né? Hoje você honradamente tem sido, né, uma das minhas mentoradas. Eu fico muito feliz porque eu queria poder, essa é uma frase eu ouvi de Abdijan Rosa, eu queria poder emprestar os meus olhos para você conseguir ver o que eu vejo em você. Que lindo. E aí o que é que acontece? Eu percebo que você tem fome de conhecimento. Você não é aquela profissional da beleza que está ali só presa ali, ó, comendo cabeça, almoçando, jantando o cabelo, não. Você busca conhecimento. Eu já investi mais de R$500 mil em conhecimento para mim. Então, eu acredito que isso tem muito impacto hoje na minha cabeça, na minha projeção de futuro. E acredito que tenha na sua também. Quando você olha o cenário do mercado, o que é que não pode faltar hoje para uma pessoa romper na área da beleza? Você que viaja, que conhece grandes marcas, conta pra gente. Muita coisa, na verdade. Na verdade, muita coisa que não é tanta coisa assim. Muita coisa que eu espero que, de repente, a pessoa, o profissional, ele coloca essa barreira. Ai, gente, é muita coisa que eu vou ter que mudar, mas não é. Mudar a mentalidade é a primeira coisa. A partir do momento que você começa a andar... Gente, é incrível. Você começa a andar com pessoas que têm a mentalidade diferente, você começa a enxergar que tudo é possível. Quando você anda com pessoas que só fazem reclamar, dizer que não dá, que tá difícil e tal, você vai pensar igual, você vai agir igual, você não vai ter nem coragem de buscar o melhor, né, para sua profissão e para sua vida. Mas quando você começa a se juntar, sentar nas mesas corretas e entender que tudo é possível quando a gente quer, quando a gente acredita, tudo aí já começa a mudar. Você, aos poucos, as coisas vão se encaixando, você começa a ter visão. Não é? Você começa a acreditar muito naquele propósito que Deus te colocou para realizar aqui na Terra. Então, assim, você tem que estar com as pessoas certas. Eu acredito muito nisso. E as coisas vão acontecendo devagarzinho. Quando você vê uma mudançazinha ali, outra mudancinha ali, e aí você começa a mudar a sua mentalidade. Você começa a enxergar possibilidade em coisas que você achava que não era possível. E aí você começa a realizar. Você começa a realizar novas estratégias. Você começa a buscar realmente da forma correta. E aí, quando você muda o campo, quando você muda o ambiente, realmente tudo muda. É incrível, parece mágica. Parece mágica. Eu acredito nisso porque águia anda com águia, né? E a visão de uma águia é uma visão do alto. Quando você olha as coisas do alto, você vê os problemas tão pequenos. Aquilo que era tão grande fica tão pequeno numa visão de águia. E eu acredito que às vezes só precisa isso para você. É andar com águias, você ampliar a sua visão e encurtar o seu caminho. Exato. Carla, que prazer! Prazer de todo meu. Receber você aqui. Eu sei que em todos os podcasts, a rede social, mas onde encontrar essa mulher maravilhosa, essa rainha, essa poderosa? Coloca aí, fala aí pra galera onde te encontrar e deixa aquela palavra final. Vocês me encontram no nosso trabalho ali em Lauro de Freitas. Agora nós mudamos, estamos de endereço novo, estamos com muitas novidades, estamos ampliando o nosso espaço para trazer mais conforto, para trazer mais aconchego, mais carinho, mais amor para as nossas clientes, né? Porque a gente trabalha com autoestima, com amor e com beleza, para você chegar lá e sentir uma rainha maravilhosa. Vocês nos encontram ali em Lauro de Freitas, no centro de Lauro de Freitas, pertinho da esquina Embalagens, é bem pertinho. No Instagram, Carla Verina Tricologista, e no Facebook, Carla Verina Coifé. Então é isso, se vocês quiserem encontrar a gente, pode procurar aí que vocês vão encontrar e podem ter certeza que vocês serão muito bem recebidas. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, nunca desistam, parece clichê falar isso, nunca desistam dos seus sonhos, mas não, busquem, corram.
vão atrás realmente, porque acontece. Se você estiver com as pessoas certas, no caminho certo, fazendo a coisa certa, é questão de tempo, vai acontecer. Carla Verena, ela é a doutora dos cabelos, eu sempre disse isso, doutora dos cabelos. Ela vai a fundo na necessidade do fio capilar. Não é só um tratamento externo, né? Ela adentra ali no fio capilar e ela vai trazer a solução imediata para você que quer ter cabelos saudáveis e uma vida saudável também, né? Porque cabelo, como você mesmo disse, sinalizador de saúde. E cabelo. não é só sobre cabelo, exatamente. O cabelo sinaliza a saúde. Exato. E realça a nossa realeza, porque um cabelo crespo é uma coroa de rainha na sua cabeça. Então, até o próximo podcast e obrigada pela sua presença maravilhosa.